Olá, eu sou o Yuri Costa e esse é o primeiro vídeo do canal Ponte do Reino. E eu vou estrear esse canal com uma das minhas animações favoritas. Você já assistiu Irmão Urso? Irmão Urso é uma animação da Disney lá de 2003 e é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. O tema central de Irmão Urso é transformação. Tudo no filme gira em torno desse conceito, das coisas, das pessoas, dos animais se transformarem. Mas o filme também deixa claro que essas transformações elas não acontecem por um esforço próprio, mas por uma intervenção quase mágica, sim, dos espíritos. O mundo espiritual vem e ele gera a transformação das coisas em outras coisas. Isso tanto é assim que você tem momentos no filme em que você tem um chão coberto de neve e aí os espíritos vêm e esse cenário se transforma em um campo florido. Não é só que a neve derreteu ali, ela se transforma completamente num cenário de primavera do nada. E o próprio personagem principal, né, o Kenai, em um momento do filme, ele se transforma de um homem num urso num piscar de olhos. O filme está apresentando para você que toda transformação, ela depende, ela começa no mundo espiritual. Se você não tiver uma intervenção espiritual, você não tem transformação. A única exceção que você tem no filme é a transformação do caráter das pessoas. Mas mesmo assim é entre aspas, tá? Porque se você assistir o filme, você vai entender que as pessoas, para elas amadurecerem e se transformarem em pessoas melhores, elas precisam viver a vida delas de acordo com um totem que elas recebem dos espíritos. Um totem que simboliza alguma característica, que se ela viver a partir daquela característica, ela então vai ter a vida dela transformada. Quando chegamos à idade certa, o grande espírito nos revela um totem que nos guia durante nossas vidas. Alguns de nós usam a coragem como guia. Outros usam paciência. Ou seja, mesmo dentro dessa exceção, você tem um movimento espiritual para gerar a transformação. E essa é a primeira ponte que a gente faz com o filme. Toda transformação vem pelo espírito. Porque na vida real isso também é assim. Claro que na nossa vida não tem um monte de espíritos por aí em forma de animais que vão interferir na vida das pessoas. Mas você tem sim um espírito, que é o Espírito Santo. E toda transformação passa por ele. Logo no início do filme fica claro qual que é o objetivo do personagem principal, que é o Kenai. Ele quer ser considerado pela tribo dele como um homem, alguém maduro e, portanto, ele poder deixar a marca dele, que é representado ali no filme por ele colocar a mão dele na parede, junto com os demais integrantes da tribo dele, os ancestrais dele, que vai deixar marcado para a história que ele foi alguém importante, relevante, que ele cumpriu o propósito da vida dele aqui. O totem que o Kenai recebe é o totem do amor, representado ali na figura do urso. Mas vem cá, o urso do amor? Os ursos, eles não amam ninguém, eles não pensam, eles não sentem, eles são ladrões. Enfim, a ideia que o filme quer te passar é que se as pessoas viverem de acordo com a orientação dos espíritos para elas, elas vão amadurecer, elas vão ser transformadas e elas vão marcar o mundo com o propósito da vida delas. E quem, assim como Kenai, não quer ter certeza de que está vivendo aquilo que nasceu para viver, que o propósito da sua vida está sendo cumprido, não é? E aqui a gente cria a segunda ponte então, porque o nosso propósito também está atrelado às coisas que o Espírito nos orienta a viver e a fazer. Se a gente faz essas coisas e vive de acordo com a orientação do Espírito Santo, a gente vai amadurecendo e sendo transformado e cada dia mais a gente vai parecendo com um homem perfeito que foi Jesus. O filme segue e aí o Kenai vai atrás de um urso que roubou ali uns peixes deles, porque o próprio Kenai não amarrou direito os peixes, e aí ele acaba metendo ele e os irmãos dele numa confusão, porque eles começam a lutar ali contra o urso em cima de uma geleira, e aí para salvar a vida dos irmãos, o irmão mais velho, o Sitka, ele quebra ali a geleira e desmorona tudo e ele morre, ele se sacrifica para que os irmãos dele fiquem vivos. E tá aí um ponto chave para a gente construir mais uma ponte, né? Porque a gente também tem um irmão mais velho, Jesus, que se sacrificou para que a gente não precisasse morrer. Mas sabe o que mais que é interessante sobre isso? É que o Sitka ali, ele morre, né? Mas ele vira um espírito na forma de um pássaro, de uma águia. E ele continua presente durante todo o filme, orientando e
guiando os personagens principais. E isso é interessante porque na vida real o Espírito Santo também é associado à figura de um pássaro na Bíblia, a pomba, né? E embora Jesus tenha morrido, ele ressuscitou e até hoje, através do Espírito Santo, ele continua presente nas nossas vidas, nos guiando e nos orientando ao longo da nossa jornada de amadurecimento. Mas vamos avançar um pouquinho para a parte que o Sitka transforma então o irmão, o Kenai, de um homem num urso. Eu acho essa parte muito legal porque ele não vai sendo transformado num urso, ele vira um urso de uma vez. Aí ele cai da montanha, desacorda e tudo mais, e quando ele acorda ele percebe que ele é completamente um urso. Mas ele não age como se ele fosse um urso, porque dentro da mente dele, dentro da cabeça dele, ele ainda é um homem. Beleza, urso? Ai, não me chama assim. Ah, foi mal. Meu caro urso? Não, eu não sou urso. Eu odeio ursos. E aí, tu é um castor enorme. Essa transformação, a transformação da mente, ela vai acontecendo de forma gradual e lentamente ao longo do filme. Mas a transformação geral dele, de um homem para um urso, ela acontece completamente de uma vez só. Quando você se converte, quando você aceita que Jesus é seu Senhor e o seu Salvador e o Espírito Santo passa a habitar em você, você é transformado completamente, integralmente, na mesma hora de um pecador em um santo. Você não vai se transformando em um santo. Você é um santo, mas você ainda tem uma mente de pecador. Essa parte precisa ir sendo transformada e renovada para que você viva de acordo com aquilo que agora você é. Isso no filme fica muito evidente, né? Porque logo que ele se transforma num urso, você vê que os hábitos dele ainda são de um humano. E isso na nossa vida também é assim. Muitas vezes a gente já é santo, mas a nossa mente, os nossos hábitos ainda são de pecador. É por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve as cartas dele e se dirige às pessoas da igreja como os santos. Mas, muitas vezes, o conteúdo da carta é uma correção, ele está corrigindo pecados, coisas que estão erradas ali. Então, eles são santos, mas eles são santos que ainda estão pecando, porque a mente deles ainda não foi renovada, ainda não foi transformado. Para que esse processo da transformação da mente do Kenai seja facilitado, duas coisas são muito importantes no filme. A primeira é o relacionamento que ele tem com o Koda. O Koda funciona ali para ele como se fosse um discipulador, alguém que sabe mais do que ele como é ser um urso. Então ele vai se espelhando no Koda a viver uma vida mais parecida com a de um urso. Na vida cristã é a mesma coisa, a gente tem que ter uma caminhada, um relacionamento próximo com alguém que já tem mais tempo de relacionamento com Deus do que a gente, para a gente ir espelhando a nossa vida de forma a ser mais parecido com Jesus. E uma segunda coisa que é super importante para o desenvolvimento dessa transformação mental ali do Kenai é o relacionamento que ele tem com os outros ursos ali na Corrida do Salmão. Ali você tem até uma música, né, que sintetiza qual é do relacionamento dos ursos ali, e ela simboliza de uma forma muito legal o que realmente é a igreja. Porque infelizmente muitas vezes as pessoas veem a igreja como um ritual, ou uma religião, ou um culto simplesmente, mas na verdade a igreja tem muito mais a ver com o que você vê nessa cena do irmão urso. São pessoas que vivem uma em função da outra, uma amando a outra, uma cedendo o que a outra precisa, vive realmente em comunidade. Lê Atos 2 e vê se não tem muito mais a ver com a cena que você vê nessa música do irmão urso do que com muitas igrejas que a gente vê por aí. Mas uma outra coisa que eu acho incrível no filme é ele atrelar o amor, que é a característica pela qual o Kenai devia viver a vida dele para ele amadurecer, está totalmente ligada à ideia de você enxergar as coisas através dos olhos de outra pessoa, sabe? De você se colocar no lugar de outra pessoa. Tem dois trechos no filme que mostram isso de uma forma brilhante. Uma é a parte que o Kenai e o Koda estão em cima de um mamute olhando as estrelas e o Kenai está se queixando do que o irmão dele, em forma de espírito, fez com ele, porque ele não queria estar passando por tudo aquilo ali. E o Koda olha para essa situação toda e ele agradece o Sitka, né, o irmão do Kenai, porque graças a isso ele pôde ter a experiência de viver com um irmão mais velho. Um irmão era tudo o que eu queria ter. Então são duas formas de enxergar a mesma situação. Mas uma outra parte que eu acho fantástica para mostrar isso é quando o Koda e o Kenai estão diante de uma parede assim, cheio de pinturas, e uma delas é um urso e um homem guerreando. Olha só, esses monstros são de assustar. Principalmente com essas lanças.
É claro que você pode olhar para essa cena e simplesmente pensar, tá mostrando como o ser humano é ruim e o pobrezinho do animal sofre nas mãos do ser humano, que é o monstro. Mas essa cena é muito mais rica do que isso. Ela mostra como o amor está relacionado a você se colocar no lugar do outro, a como o mundo muda, né? As coisas são transformadas na sua forma de enxergar o mundo quando você enxerga o mundo através dos olhos da outra pessoa. E esse é um ponto incrível para a gente construir uma ponte, porque Jesus fez isso. O Deus Filho se encarna na pessoa de Jesus, um ser humano. Ele nasce como um ser humano, como um bebê, ele cresce, ele passa nessa vida por todas as dificuldades que a gente passa, pelos sofrimentos que a gente passa. E ele vive e experimenta na pele o que é ser um humano. Ele enxerga através dos nossos olhos. E esse é um exemplo maravilhoso para nós como cristãos seguirmos. A gente também precisa se colocar no lugar das outras pessoas, porque só assim a gente ama as outras pessoas de fato. Quando a gente faz isso, a gente passa a criticar menos as outras pessoas, a gente passa a julgar menos as outras pessoas e a gente passa a amar mais as outras pessoas. Mas a ponte principal do filme, para mim, está um pouco mais para frente, que é quando o Koda começa a contar uma história e aí o Kenai percebe que ele é o monstro da história, porque aquele urso que ele matou lá no começo do filme, ele entende que na verdade era a mãe do Koda. E aí ele se sente super mal, ele confessa tudo isso pro Koda, que também se sente super triste, super magoado, mas depois o Koda perdoa o Kenai. E aí tem uma música até, que um trecho da música diz assim: eu não sei como, mas você conseguiu dar um jeito de olhar pro seu coração e me perdoar. E essa é a maior ponte de todas. Porque Jesus fez isso por cada um de nós. Nós, quando reconhecemos que somos o monstro da história, que nós pecamos, que nós erramos e confessamos isso diante de Deus, Ele dá um jeito também de olhar para o coração dele mesmo, não para o nosso pecado, não para o nosso erro. Ele olha para si mesmo, para aquilo que Ele fez por nós. E esse é o jeito que Ele deu de nos perdoar. Então, se você que está vendo esse vídeo agora reconhece também que você é o monstro da história, que você pecou contra Deus, e você confessar isso, saiba que Deus também vai te perdoar, porque Ele não vai olhar para o seu pecado, independente do que seja. Ele vai olhar para o coração dele mesmo. E esse é o jeito que Ele deu de te perdoar. O jeito que Ele deu de te perdoar foi morrer numa cruz no seu lugar. Agora, pode ser que você se enxergue como o Kenai se via logo que ele se transformou em urso, né? Mas eu não fiz nada de errado. Se esse é o seu pensamento ainda sobre você, a minha oração por você é que o Espírito que gera todas as transformações transforme também o seu coração, te faça enxergar por outros olhos e perceber que você é sim o monstro da história. Eu sei que é pesado dizer isso, né? Mas essa é a verdade. Quando a gente percebe, descobre isso, a gente é perdoado. O restante da música diz: o seu perdão me libertou. E é exatamente isso que o perdão de Deus faz por nós. Ele nos liberta de toda a culpa, de toda a tristeza e dá propósito para a nossa vida. Já no final do filme, o Kenai decide abandonar toda a velha vida que ele tinha como humano e seguir a vida dele como um urso. E assim também é a nossa decisão. Isso, no filme, é o que transforma o Kenai de um garoto num homem. Ele vira um homem quando ele vira um urso. Mas nós viramos um homem de verdade quando a gente vira mais parecido com Jesus Cristo. A história de um menino que se transformou em homem ao se transformar em urso. Mas diz aí, o que você achou de ver o Irmão Urso através de outros olhos? Você gostou das pontes que a gente construiu? Tem mais alguma ponte que você percebeu que eu não citei? Escreve aqui nos comentários então, deixa o seu like que não te custa nada e me ajuda a divulgar esse canal que é novo. E se você gostou, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder e se inscreve no canal, porque vai ter ainda muitos outros vídeos como esse. E bora construir pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.